Olá, caros amigos, eu sou Emir Ruivo, vim aqui de novo no Atroz para a gente conversar sobre coisas malucas, coisas difíceis de entender, pelo âmbito da honestidade intelectual, da filosofia e do pensamento livre. Muito bem, hoje eu queria falar um pouco sobre o lance do começo dessa semana, que rolou com Caetano Veloso. O Caetano Veloso pegou, meteu no pau o MBL e o Alexandre Frota com toda a razão. Toda a razão. Toda a razão. E agora a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre o que falaram e tal. Os fatos são o seguinte: Caetano Veloso e Paula Lavigne foram casados e aparentemente ele tirou a virgindade dela quando ela tinha 13 anos. Isso ela contou para a Playboy, tenho quase certeza que é a Playboy, numa entrevista nos anos 90. E aí foram chamá-lo agora de... Do que mesmo? Pedófilo? É. E aí... Enfim, segue o bonde, vai. E aí foram chamá-lo de pedófilo. Muito bem. O fato não vamos nem falar se o Caetano é ou não pedófilo. Vamos antes falar sobre a noção de que as pessoas têm, a noção que as pessoas têm de que podem falar qualquer coisa na rede social. A rede social é só um meio, certo? Então, se você difamar alguém em qualquer lugar, é um crime evidente, certo? Para você poder dizer que o cara é pedófilo, primeiro de tudo você precisa poder provar que o cara é pedófilo. E aí a gente vai entrar numa questão muito mais subjetiva, porque não simplesmente rolou um lance de que o cara comeu a mina quando ela tinha 13 anos. Muito mais que isso, rolou isso em 1980 e qualquer coisa. Quer dizer, dentro de um contexto em que você tá com uma mulher mais nova, era completamente diferente, uma mulher menor de idade, etc, etc. Bom, isto posto, eu acredito no seguinte: eu acho que a gente precisa, pra gente não ser hipócrita, pra gente não permitir que os outros sejam conosco, a gente precisa se pôr sempre no lugar da pessoa. Então vamos colocar a seguinte situação. A gente vê isso que aconteceu. Caetano tirou a virgindade da Paula Lavigne aos 13 anos, em 1980 e qualquer coisa. Fundamentalmente, primeiro o que eu acho? Eu não acho legal. Não acho. Mesmo que tenha sido consentido. Porque hoje, 2017, eu tenho muitas noções que não se tinha lá. Do senso do quanto uma pessoa com 13 anos pode ou não escolher qual que é o senso que ela tem, qual que é, etc, etc, etc. Isso é uma coisa, tá aqui guardado, a gente já vai reencontrar isso aqui. Mas tem uma outra coisa que é fundamental para a gente não ser hipócrita, que é: será que em 1980 e qualquer coisa eu talvez não pudesse ter, com 40 anos, tirado a virgindade de uma menina que eu amasse? Isso é efetivamente um exercício de honestidade intelectual. E aí que a gente tem que pensar nas regras da época. Qual a expressão que você usou mesmo? Tem que olhar com os olhos da época. E é aí que a gente tem que olhar com os olhos da época. Por exemplo, vamos falar do Sêneca. Sêneca foi um dos maiores filósofos da história. Um homem de uma grandiosidade imensurável. Ele tinha um escravo, que aliás ele amava. Bom, eu não acho legal ter escravo. Eu não gostaria de ter escravo, eu não gostaria de ter tido escravo em qualquer tempo. Mas se hoje eu pego e me coloco no lugar dele, talvez eu tivesse tido um escravo. Eu não posso afirmar que eu não teria tido. Os olhos da época sempre te ajudam a ter uma visão menos injusta. Por exemplo, David Bowie. Eu
lembrei muito do David Bowie nesse caso, porque o Bowie, recentemente, apareceram umas meninas falando alguma coisa sobre isso. Ali na coisa, no auge dos anos 70, no auge da loucura, o Bowie pegou umas meninas ali e tirou. Acho que foi uma coisa bem parecida até. Meninas mais ou menos nessa idade. Agora, cara, não acho legal. Mas se eu tivesse lá naquele contexto, será que eu não faria o mesmo? Hoje, sabendo que eu sei, vivendo o momento que eu vivo, com um senso ético, ético é do todo, moral é do indivíduo. Com o senso ético que eu tenho, certamente não faria isso. Mas naquele momento, naquele contexto, né, com todo, vivendo aquilo lá que eles estavam vivendo, a coisa da idolatria, que nem era claro como hoje, né? Era uma coisa, idolatria causada pela comunicação em massa, que era nova, que é uma coisa que ainda estava aumentando. Não acho legal, mas eu não posso julgar aquilo. Eu acho que ninguém pode. E ninguém pode chamar o Caetano de pedófilo. Né? Isso é um crime. Em qualquer meio que seja, é um crime, é um absurdo, é ridículo e precisa, obviamente, ter uma ação. Eu acho que o Caetano está totalmente certo. E assim, por fim, eu vou usar um pouco daquela expressão. O Leonel Brizola tinha uma expressão que eu vou parafrasear. O Leonel Brizola falava assim: olha, em caso de dúvida, você vê o que a Globo está querendo e faz né, vai para o lado oposto. Eu não chego a ser tão radical, mas assim, em caso de dúvida, quando você vê que tem de um lado Caetano Veloso e Paula Lavigne e do outro lado MBL e Alexandre Frota, se você tem alguma dúvida, fica mais fácil escolher o lado. Né? Assim, você fica do lado do Caetano Veloso e da Paula Lavigne. É muito mais honesto. São pessoas mais honestas, que poderiam falar abertamente sobre isso sem nenhum tipo de blá 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 eleitoreiro. Portanto, sem hipocrisia. Deixe seu like, sem hipocrisia. Participa cada vez mais. A gente está começando esse canal, mas a gente acha que isso aqui pode ser um espaço muito legal de debate. A gente espera vocês nas próximas conversas e não sejam vermes.